Olá, pequenos programadores. Sejam bem-vindos a mais uma aula do seu canal da dupla programação. Esta foi a aula passada que falamos sobre variáveis em Python. Para hoje vamos falar de estrutura condicionais, uma aula muito importante. Sem mais demora, vamos à aula, pequenos programadores. Olá, pequenos programadores. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula do seu canal da dupla programação. Hoje vamos falar de um de um tema muito importante. Este tema é um, é um tema em que quase todos os programadores utilizam em seu código. Ou seja, a estrutura condicional é usada em todo o código de um programador. Não quero dizer que não pode criar um app sem usar estrutura condicional. Não estou querendo dizer isso, mas é meio que impossível. É meio que impossível. Então, vamos aula, pequeno programador. Estrutura condicional. As estruturas condicionais permitem-nos rodar um bloco de código específico caso a condição for verdadeira. Caso não, ela vai executar o outro bloco de código. Vou explicar essa situação, dando três exemplos. O primeiro exemplo é da aprovação. A estrutura condicional ela funciona como as condições normais da vida humana, do tipo. Imaginemos que tu estás aí ver as tuas pautas. Dizes ao teu pai, papá, já estou a ver as minhas pautas. E o teu pai diz, se você aprovar, tu vais ter uma bicicleta. A condição que o pai deu é qual? Se ele aprovar. Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, se ele aprovar, vai ser executado um bloco de código específico. Ou seja, o pai dele vai fazer alguma coisa. O que é que o pai dele vai fazer? Vai lhe comprar uma bicicleta. A bicicleta, nesse caso, tá a fazer o papel de quê? De um bloco de código específico, caso ele aprove, caso a condição for verdadeira. E caso não, o pai dele lhe diz, vai estar de castigo. O castigo vai ser o quê? O outro bloco de código. Não sei se me entender. Vou dar um outro exemplo. Imaginemos que tu queres atravessar a estrada. Tu queres atravessar a estrada, mas nós sabemos que antes de atravessar a estrada, temos que controlar se está a passar carro. Essa é uma das condições. Se está a passar carro. E se estar a passar um carro, você para esperar o carro passar. Caso não, você atravessa. Qual é a condição desse exemplo? Se tiver a passar um carro, essa é a condição. Ou seja, se essa condição for verdadeira, eu faço o quê? Paro. Se não, eu avanço. Ou seja, eu atravesso a estrada. Esse é o outro bloco de código. Outro exemplo que eu vou dar é, bem, que um professor tinha me contado uma vez. Bem, ele disse o seguinte: a mãe mandou seu filho ir à padaria. Disse, filho, vai na padaria, compra pão de 500. Se tiver ovo, compra de 100. Qual a condição que a mãe deu? Se eu fiz, se tiver ovo, ele vai comprar apenas pão de 100. Caso não, ele vai comprar o pão de 500. Então foi. O filho foi, comprou pão, comprou pão de 100, porque tinha ovo.
Então, voltou para casa com o pão de 100. A mãe disse: Não, erraste. Se eu disse, se, se tiver ovo, compra ovo de 100. Estás a ver? Então, aí houve um conflito de condições. Ele, tipo, foi muito na lógica. Foi muito na lógica e acabou por errar. Mas é, esse foi só um exemplo que o meu prof me deu. Para descontrair só a nossa mente, para nos fazer entender melhor como as estruturas condicionais funcionam. Dando estes três exemplos, vamos partir para as palavras reservadas usadas para estruturas condicionais. Bem, elas utilizam as palavras normais, ou seja, comuns na língua inglesa. Em português, para palavras normais para condições são caso, se, o senão, e há estas palavras assim. Em inglês não muda nada. Vamos usar o if, que é o se em inglês, o else, que é o senão, o elif, que é o senão se. Bem, é necessário anotar que para todas as condições, tu deves começar com um if. Tipo, se tu queres abrir uma condição, ou seja, no teu bloco de código, queres colocar uma condição, tu deves começar sempre com um if. Por if é o meio que o início. Tá a ver? Então, vai dar a condição if eu aprovar, tá a ver? Acontece aquilo. Essa é uma condição. Else. O else é usado sempre, sempre no final. O else é usado sempre no final, porque o else é o final, é o caso, é o se der errado, tá a ver? Se a condição do if for falsa, o senão, o else é que atua. Então ele deve ser usado sempre no final. Agora o elif deve ser usado no meio. Se ele aprovar, ganha uma bicicleta. Se não, se ele é recurso, ganha um bolo. Se não, ele fica de castigo. Tá entendendo? Então, o if é usado sempre no início, o else é usado sempre no fim, o elif é usado sempre no meio. E eles têm uma estrutura muito simples. O if, o if você termina sempre com os dois pontos. Você coloca aqui a tua condição, a condição, e termina com dois pontos. Agora, o elif é a mesma coisa que o if. Condição, condição e dois pontos. Já o else não vai ser a mesma coisa, porque o else é se o else só vai ser executado se esses dois blocos forem falsos. Quer dizer, se esses dois blocos serem falsos no teu bloco, no teu código, ele vai ser executado o else. Então, para o else ser executado, não vai ser necessário mais nenhuma condição. E se você tentar colocar aqui uma condição, vai gerar um erro de sintaxe. A sintaxe dele é esta, else, dois pontos, porque else é se as tuas condições derem errado. O elif, condição, escrevi mal, if, condição, dois pontos, terminando sempre com dois pontos. Se vocês não colocarem dois pontos, vai dar um erro de sintaxe. Bem pequeno, família.
Quando estamos a falar de estrutura condicional, é importante nós falarmos de sinais, seja sinal operacional, sinal lógico ou sinal de comparação, pois eles operam de alguma forma nas estruturas condicionais. Bem, vou explicar sobre os sinais operacionais. Os sinais operacionais são usados muitas das vezes em cálculos, mas também podem ser usados nas estruturas condicionais. Nas sinais operacionais nós temos adição, que é a soma, subtração, que é o menos, a divisão, a subtração, ou a multiplicação, que é esse, o sinal temos como asterístico. Não usamos o x porque o x é considerado ou é visto como uma letra normal. O barra que é a divisão, o barra barra que é a divisão inteira e o percentagem que é o resto da divisão. Então, esses três operam de uma maneira bem fixe, pessoal. Tipo, quando você usar o cálculo de divisão e usar essa barra, ele vai te retornar a divisão decimal. Ou seja, se você tiver que dividir 5 sobre 2, vai dar 2,5 com esta divisão. Já se você quiser dividir com este, vai dar 2, porque essa é a divisão inteira, ou seja, ele retorna seu número inteiro. Os números depois da vírgula já não valem para essa divisão aqui. Agora já isto é o resto da divisão. 2 dividido por, por 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Mas para nós calcular o resto da divisão, vamos ter que utilizar só os números inteiros. Vamos somar os números inteiros, ou seja, o valor que nos deu, mas só inteiro. Então, nesse caso, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, vamos somar o 2, porque o 2 é o único número inteiro. O 2,5 é um número inteiro. Então, vamos somar só o 2. Somamos o 2, deu 4. Resta quanto? 1. É assim que ele opera. Esse sinal opera. Já vimos aqui a adição, já sabemos como a adição opera. Subtração, multiplicação, usamos o asterístico, esta divisão, divisão inteira e esta divisão. Agora vamos para os sinais lógicos. Bem, é como eu disse há um tempo atrás, existem condições dentro da mesma condição, do tipo, se, se você aprovar e na disciplina de matemática você tiver uma média tipo 18, vais ter uma play. Esse I me dá a possibilidade de colocar uma outra condição dentro da mesma condição. Em Python usamos o AND. Para isso, quando nós usamos o AND numa condição, é necessário que as duas condições sejam verdadeiras. Pensa bem. Se, se você aprovar e tiveres nota 18 em matemática, vais ter uma play. Quer dizer que essas duas condições têm que ser verdadeiras para você tomar play. Agora já o OR, não é necessário que as duas condições sejam verdadeiras. Pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se você aprovar ou tiver nota 18 em matemática, vais ter uma play. Quer dizer, que se você reprovar, mas se tua média em matemática for 18, vais ter play. Essa é a forma que funciona o OR. Agora vamos aqui em sinal de comparação. Bem,
Diferente do que já vimos em matemática, né? Nas escolas, entre outros. Aqui em Python, o sinal de comparação é muito diferente. Nós usamos este símbolo para identificar maior, menor, maior ou igual. Nós usamos este símbolo. Eu não me lembro bem em matemática, é mesmo assim, né? Mas enfim, né? Nós usamos este símbolo. Então, este é o símbolo de maior, menor ou igual. Este é o símbolo de maior ou igual. Este é o sinal de igual e este é o sinal de diferença. Sim, talvez vocês tenham se perguntar, mas o sinal de igual não é só um igual. Sim, em matemática, em outras coisas, mas cá em Python, o sinal de igual tem que ter dois iguais, assim desse jeito, porque só um igual, só esse igual, só esse igual é visto como atribuição. Quando queremos atribuir um valor a uma variável, é que devemos usar isso, o sinal de atribuição. Esse sinal é chamado de sinal de atribuição cá em Python. Então, vimos aqui os sinais. Esses sinais, o sinal lógico e o sinal de comparação, são usados normalmente em estruturas condicionais. Bem, vamos aqui colocar a mão na massa, dando alguns exemplos de como usar as estruturas condicionais. Bem, eu vou apagar isso, não me atrapalhar. Já. Agora vamos começar. Bem, vamos usar a estrutura condicional ainda sem nenhum tipo de sinal. Vamos usar com o tipo de dados booleano, verdadeiro ou falso. Então vamos dar resultado. Resultado vai ser igual a, a, a true, que é verdadeiro em inglês. A true. If resultado responde int ou comprar play para ti. Essa é uma das formas de como podemos usar o, as estruturas condicionais. Print ficarás de castigo. Castigo. Vamos tentar executar esse código. Vou te comprar, vou comprar play para ti. Bem, a condição aqui é qual? É esta. Nesse caso, que nesta variável tem um tipo de dados booleano, que está a dizer que é verdadeiro, true. Então, o que é que ele vai fazer quando esta condição ser verdadeira? Vai executar um bloco de código. Qual é esse bloco de código? O bloco de código é este. Vai imprimir na tela, vou te comprar uma play para ti.
E se esse bloco de código der errado, ou seja, se essa condição não tiver, não for verdadeira, vai executar um outro bloco de código que vai ser qual? S. Ficará de castigo. Vamos trocar aqui, vamos colocar falso. Falso. Essa é uma das maneiras de usarmos as estruturas condicionais. Ficarás de castigo. A ver, o que que aconteceu? Ele viu se esse valor é verdadeiro, viu que não é, passou para S, passou para S, porque esse é o sinal. Ou seja, caso isso der errado, ele vai cair aqui e imprimir isso na tela. Simples assim. Essa é uma das maneiras de darmos a estrutura condicional. Agora vamos usar o elif. Elif, resultado. Nós já vimos que o elif tem a mesma estrutura que o print. Print list. Vamos ver aqui. Vamos trocar para true. True. Yes. Vamos executar. Por que aconteceu isso? Bom, isso aconteceu porque ele entrou nesta condição e viu que é verdadeira. Então ele entra aqui e para a execução, porque ele já viu que é verdadeira, não tem mais lógica ele continuar. Ele para a execução. Então, para vos dizer que vocês têm de ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Olhem bem. Normalmente nós usamos o elif para se tiver uma outra opção. Por exemplo, aprovar, reprovar ou recurso. Aí usamos o elif. Então tenha muito cuidado em usar o elif. Pois, viram aqui, não imprimir essa parte. Agora, se nós temos que se igual a sim, assim, vamos ver que ele vai cair nessa opção, porque é a única. Sim. Não, tá errado. Como não pode? Ah, entendi agora. Como resultado, aqui está escrito sim, ele vai considerar que é verdadeiro. Então vai só vir aqui, vai acontecer o mesmo que aconteceu, tá, a ver? Até cometi um erro também. Desaventar é necessário que nós tenhamos muito cuidado nessa, nesses casos. Vamos trocar aqui para igual a sim. Aqui vamos colocar ainda. Aqui vamos colocar também ainda. Ainda. Vamos só cortar isso. E aí depois vamos fazer assim. Aí, boa, fico feliz. Então, ele veio aqui e viu que não é igual assim. Passou essa condição. Veio aqui no elif,
é para ver se aqui vai dar o mesmo, se vai dar essa palavra aqui ainda. Então, ele encontrou, então imprimiu na tela. Boa, fico feliz. Essa é a maneira que usamos o elif. E se vocês notarem, já usamos aqui o sinal de, de, de comparação, que é igual. Dá o sinal de comparação, que é o igual. Vamos dar outros exemplos mais práticos. Agora vamos usar um exemplo com input. Para deixar que o usuário explique se aprovou, reprovou. Você aprovou os pontos. Yeah. Então, o usuário vai ter que digitar ou isso ou isso. E se ele digitar uma outra coisa, vai cair nisso. Vamos ver se aprovou. Teve uma aprovou, mas ignore. Vamos tentar com sim. Aí, vou comprar play para ti. Vamos tentar outra vez. Você aprovou ainda. Boa, fico feliz. Você aprovou? Não. Caralho de castigo. E executou da forma que nós queremos. Bem, vamos aqui mostrar mais formas de como usar as estruturas condicionais. Agora vamos usar com uma forma com números, ou seja, comparação mais alguns números. Então aqui eu digito um número, né? E digite um número. Vamos verificar se esse número é maior ou menor. Vou tirar esse daqui. Vamos dizer maior. Aqui vamos dizer menor. E aqui vamos dizer neutro. Bom, vamos aqui fazer um teste de números inteiros. Para aqui vamos especificar o tipo de dados, o int, senão ele vê como uma string, ou seja, um caractere. Já explicamos isso eh, em variáveis na segunda aula. Para quem não viu e está aqui só porque gostou da nossa miniatura, aconselho a ir ver a nossa aula de variáveis. Vamos meter 5. Aqui vamos meter. Aqui vamos deixar assim. Dito número. Vamos colocar 10 ou 5. Não. Vamos colocar, vamos meter de 1 até 10. De 1 até 10. Aí vamos meter resultado maior ou igual a 10 vai ser igual a maior.
menor ou igual a 5, passa igual a menor. Aqui vamos usar também um sinal lógico. And resultado maior, maior ou igual a 1. Então quer dizer que desses intervalos, se for 0, ele vai cair aqui. Se for menos 1, ele vai cair aqui. Estão a perceber? E praticamente o que é que eu estou a dizer aqui? Resultado menor ou igual, menor ou igual que 10, esqueci de trocar aqui, menor ou igual que 10, menor que 10, deverá colocar só menor que 10 e, estás a ver, agora se não como eu disse de ter duas condições só em uma única estrutura, é isso. E resultado maior ou igual a 1. Vamos tentar esse código. Digita o número 1 a 10. Vou tentar digitar aqui 0, neutro. Tá a ver? Funcionou do jeito que queremos. Agora vou tentar digitar aqui o 8. Menor. Ok. Já marcamos aqui quem é a nossa referência, é o 10. Agora vamos ver o, o 11. Já. O 11. Oh, foi esse erro que coloquei aqui. Esse caractere. Por isso é que deste erro. Porque já dizemos que o tipo de dados é int. Como o tipo de dados é int, nós digitamos aí uma letra, vai dar erro. Vamos colocar de novo 11. Aí, maior, bem executado, sem nenhum erro, sem nada. Bem, agora vamos tentar aqui usar como eu vos disse anteriormente, o tipo de sinal lógico e é necessário que as duas condições sejam verdadeiras. Temos aqui a primeira condição que é o quê? Resultado menor que 10 e a outra condição, resultado maior ou igual a 1. Se se só um desses for verdadeiro, o outro, ou seja, ele considera tudo falso. É assim que os sinais lógicos funcionam. Se um desses for verdadeiro, ele considera tudo falso, porque o sinal lógico e ele precisa que os dois sejam verdadeiros. Bem, vamos dar um exemplo aqui rápido. Mas vou trocar aqui os números. Eu vou aumentar aqui. Se o resultado for menor, se, se o resultado for menor que zero e resultado maior ou igual a 1, maior ou igual a 2, vai imprimir menor. Então quer dizer que se o resultado for 3, ou seja, 3, vamos testar, neutro. Deu neutro por quê? Porque só uma dessas condições é verdadeira, ou seja, só
Aqui, essa condição é verdadeira, por isso é que deu o neutro. Porque se nós ver, essa condição é mesmo verdadeira. O resultado é maior ou igual a 2. É maior porque é o 3. Pois essa aqui é verdadeira, mas não é menor que zero. Não, é maior que zero. Mas aqui dizemos não, tem que ser menor que zero. Então, para isso executar uma, as duas condições devem ser verdadeiras. Agora, se nós alterarmos isto e colocarmos o OR, nós veremos que vai nos apresentar menor. Por quê? Porque o OR, ela só precisa que uma das condições sejam verdadeiras para executar. Entenderam, pessoal? OR, ela só precisa que uma das condições sejam verdadeiras. Vamos continuar com mais um exemplo. Vou dar um exemplo de como usar com sinais, sinais operacionais. Yeah. Vamos mudar aqui. Vamos ver se um número é par ou ímpar. Para isso, vamos usar o resto da divisão. Possivelmente, se queremos ir muito mais, com muito mais linhas de códigos, podemos usar o sinal de divisão inteira, mas não vou usar aqui. Então, isto fica de tarefa para vocês usarem o sinal de divisão inteira para achar um número par ou ímpar. É muito fácil, mas eu vou usar o resto da divisão. Resultado, vamos ver. Ixi, apaguei porque resultado, resto da divisão por 2 foi igual a zero. Bom, eu já expliquei como o resto da divisão funciona. Funciona basicamente como divisão inteira. Bem, se ele dividir o 5 por 2, o resto da divisão inteira retorna só 2, porque eles são números inteiros. Ignora tudo depois da vírgula. Então, se ele me retornar inteiro, o 5 dividido por 2 vai me retornar o 2, que é o inteiro. Então, somando 2 com 2, vai dar 4. Resta quanto? 1. Então, para mim saber que é um par, tem que restar 0. Então, imagina que se eu fazer, já estou dando uma pista de como fazer o exercício com o resto da divisão inteira. Mas, no fim da aula, nós vamos fazer esse exercício rápido, prático. Yeah. No final do curso, até. Yeah. Então, basicamente funciona como? Se você dividir e somar a divisão e depois subtrair o número do divisor pelo resultado da soma da divisão, tem que dar zero para ser um par. Vamos dar um exemplo com 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 menos 2 vai dar zero. É assim que funciona o resto da divisão. Vamos aqui começar a fazer. Aqui eu vou colocar par. Vou tirar essa opção. Ou é par ou é ímpar. Não sei se tem outra opção. Se tiver, por favor, me avisem aqui nos comentários. Ímpar. Então, basicamente funciona assim. Vamos digitar aqui o número e vamos ver se esse mesmo número é par ou ímpar. É só esse código básico. Mas eu quero que vocês se matem em fazer com
divisão inteira. Por favor, façam esse exercício, vai ser muito bom para a vossa lógica. Vamos fazer aqui. Vamos começar com 2. Ele fez o que eu vos disse. Fez o 2 dividir por 2 que deu 1. 1 mais 1 que deu 2. E esse resultado menos o, o divisor. Estão a ver? E deu aqui que é par. Agora, nós sabemos que 2 é par. Vamos tentar com o 3. O 3 é ímpar. Deu ímpar. 5. 5 também é ímpar. Ímpar. Ou seja, ele vai fazer aquele todo o processo. Só por causa disso aqui. Só por causa disso. Bom, muito obrigado, pequenos programadores, por assistirem mais esta aula. Dizer que nós daremos o nosso melhor para vos ensinar esta linguagem muito bonita. E esta foi uma aula de variáveis. Espero que gostem e até mais, pequenos programadores.